Prontinho, pessoal, gravação iniciada. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Eu sou o professor Paulo Araújo, sou professor de Pedagogia do Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia. No primeiro momento, já quero aqui desejar a todos vocês, né, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia. Estamos aqui virtualmente. Esta é a nossa primeira oficina do projeto de extensão que estamos coordenando, que é o projeto Brincando e Aprendendo, Alfabetização e Letramento Matemático na UDOIF Campus Samambaia. Este é um projeto que recebe apoio da Pró-Reitoria de Extensão do próprio Instituto. Esse projeto ele é apoiado pelo edital número 7 de 2024. Hoje teremos aqui a primeira formação do projeto, que é com a professora Rosana Oliveira. Mas antes da professora começar a sua fala, para que vocês possam situar no projeto, né, qual é a finalidade desse projeto, eu quero fazer aqui com vocês, para vocês uma breve apresentação da proposta do projeto de extensão, para que você entenda o porquê que essa oficina abrange a vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal, apresento aqui a nossa equipe do projeto, faço questão, a gente não desenvolve nada sozinho, né? Então, nós temos aqui a Maria Cleonice, o Eduardo, a Giane e a Dulce, que são estudantes da licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica e que são os estudantes da licenciatura que estão engajados nesse projeto, tá? São os estudantes extensionistas do projeto. O nosso projeto ele tem como objetivo o seguinte: contribuir para a alfabetização e letramento matemático de crianças atendidas pelo Ludoif Campus Samambaia, por meio de oficinas de jogos pedagógicos e fortalecimento do espaço lúdico voltado ao acolhimento de crianças, enquanto seus pais, enquanto seus responsáveis desenvolvem atividades acadêmicas e profissionais na instituição. Todos vocês conhecem, né, e sabem da função social, né, da ludoteca no campus, né, que é um instrumento, um espaço que contribui para a permanência dos estudantes no campus, em nossos cursos, e o objetivo do projeto é qualificar ainda mais o atendimento que é ofertado pela Ludoif, na perspectiva da alfabetização e do letramento matemático. Dessa forma, o nosso projeto, ele contém aí 3 passos, ou 3 momentos, né? O primeiro momento, todos os 3 momentos são momentos de oficinas, sendo que o primeiro momento são oficinas voltadas para a formação e capacitação para o trabalho com jogos matemáticos com criança. Então, a ideia é capacitar os próprios monitores que atuam na ludoteca, os próprios estudantes que estão desenvolvendo o projeto, e, tendo em vista que é uma temática que abarca aí o contexto da educação, nós abrimos também um espaço para professores de educação básica e também pais ou responsáveis que têm crianças em idade escolar. Então, é uma oficina, né, e a proposta de trabalho aqui que vai ser desenvolvida é uma oficina que abarca todas as pessoas, no sentido de dar para as pessoas ferramentas necessárias para compreender questões relacionadas ao processo de aprendizagem e automaticamente relacionar isso também com o campo da matemática, porque a gente também tem o objetivo de desconstruir, né, a matemática com o bicho de 7 cabeças para a criança, né? Então, é um trabalho que será desenvolvido especificamente na Ludoteca Ludoif Campus Samambaia, mas que inicialmente abarca aí toda a comunidade interna e externa do campus. A segunda etapa do projeto é uma etapa que vai ser desenvolvida somente com as crianças. Nós faremos oficinas de contação de história com as crianças atendidas pela ludoteca, e essa contação de história será por intermédio de histórias relacionadas ao universo da matemática. E a terceira etapa do projeto, que também é uma etapa de oficinas, serão as oficinas de jogos pedagógicos com as crianças. Então, a ideia dessas oficinas formativas é justamente capacitar os próprios estudantes extensionistas, né, para lidar ou para trabalhar jogos pedagógicos com as crianças nesse espaço. Então, nós até enviamos no e-mail de confirmação da inscrição que essa primeira oficina seria uma oficina com um viés mais teórico, onde a professora formadora vai trabalhar com vocês a perspectiva da aprendizagem à luz dos estudos da neurociência. Já a segunda oficina, que nós temos aqui a proposta de 2 oficinas, será trabalhar jogos matemáticos como estímulos significativos para a aprendizagem. Então, a segunda oficina
a professora vai trazer para a gente, né, os jogos que nós vamos utilizar para o trabalho com as crianças e mostrar como esses jogos podem ser utilizados de modo que venham a contribuir com que as crianças se apropriem do sistema de numeração decimal, tá? E aí uma novidade é que a segunda oficina, nós vamos desenvolvê-la de modo híbrido, tá? Tanto presencial como também remoto. Nós vamos fazer a transmissão, nós estaremos presencialmente no campus, a professora Rosana estará no campus, os estudantes que puderem estar também conosco no campus, seria muito importante que vocês confirmassem a presença de vocês nessa segunda oficina, que será presencial, e aqueles que estão longe, que não têm possibilidade de frequentar, tendo em vista que muitas pessoas de outros estados se inscreveram, nós faremos a transmissão também da oficina, tá? Então, a segunda oficina será de maneira híbrida, tanto presencial, como também de forma online, e será bastante importante, né, e é o complemento dessa primeira, porque nós vamos ver a materialidade, como usar jogos pedagógicos nessa perspectiva de contribuir para que as crianças se apropriem do sistema de numeração decimal, tá bom? E a formação de hoje é com a professora Rosana Oliveira, a segunda também, né? E a professora Rosana, ela é uma colega, né? Nós trabalhamos juntos um bom tempo na secretaria. Deixa aqui registrado mais uma vez assim, o prazer em ter a professora Rosana aqui conosco, como sempre, é uma satisfação ter você aqui para contribuir conosco aqui na licenciatura em Educação Profissional. Eu quero apresentá-la, mas antes, é só pontuar que nós enviamos no e-mail de confirmação de inscrição um material de apoio que foi elaborado pela professora Rosana, tá? Eu queria saber se todo mundo recebeu o material, se vocês deram uma olhada nesse material, que ele dá uma base para vocês entenderem a proposta que a professora trará aqui para vocês. Vocês receberam esse material? E aproveitando, gente, falem também de que lugar vocês estão falando, tá? Qual instituição? Nós enviamos alguns e-mails voltaram porque o pessoal escreveu o e-mail errado, tá? Então, por certo, se vocês não receberam, pode ter ocorrido do e-mail ter vindo errado, tá? Mas confira os anexos direitinho, tá? Confira os anexos, tá? Mas nós enviamos para todos vocês, beleza? Caso alguém não recebeu, nós enviaremos novamente, né, esse material, esse e-book, né, em PDF, um material riquíssimo que vai auxiliar vocês a entenderem aí essa temática. Antes de passar para a professora Rosana, eu quero aqui também registrar os meus agradecimentos aos professores do nosso colegiado de licenciatura em Educação Profissional, que estiveram abertos, né, a disponibilizar o horário das suas aulas para permitir que os alunos estivessem aqui conosco também, tá? Então, obrigado aos professores. Eu vi aqui que a nossa coordenadora, ela entrou, a professora Mônica está por aqui? Oi, gente, boa noite. Boa noite, professor Paulo. Olha, ó, a nossa chefe tá aqui, Rosana. Mônica, obrigado pela presença, tá? Uma satisfação ter você aqui. E se quiser dar uma palavrinha com o pessoal, fica à vontade, Mônica. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer, né, e parabenizar o professor Paulo e os alunos bolsistas que vão estar participando desse projeto brilhante. Algo muito importante para o nosso campus, mas principalmente para a nossa ludoteca, né, que tem seus trabalhos iniciados recentemente, uma proposta muito bacana, um trabalho muito bacana que está sendo desenvolvido no campus, e eu acho que o professor Paulo, os monitores e a professora Rosana, que está aqui hoje, vai colaborar conosco nesse projeto, vão trazer muitos conhecimentos que vão ser muito importantes, né, tanto para o projeto, quanto para a formação dos nossos alunos, né? Eu acho que isso conta muito para os alunos que daqui a pouco também estarão em sala de aula como docentes, e isso é muito bacana. E parabenizar o professor Paulo, né, pela iniciativa, pela disposição com o projeto. A gente sabe que estar em sala de aula e desenvolver projetos de pesquisa, de extensão, não são tarefas tão fáceis, né? A gente tem toda uma trajetória aí de documentação, de seleção, e tudo que envolve, né?
a burocracia que a gente precisa enfrentar para desenvolver um projeto de pesquisa, e pedir aos alunos, né, que aproveitem esses momentos de formação que está sendo ofertado pelo projeto, né, o professor Paulo disponibilizou algumas oficinas abertas para formação de todos nós, e isso é muito bacana e muito importante. Muito obrigada, professor Paulo, muito obrigada, professora Rosana, seja bem-vinda, né, e já saiba que o curso está de portas abertas para outros momentos também. Obrigada. Obrigado, Mônica. Satisfação, como sempre, a parceria, né, e o apoio da coordenação do curso nos projetos que nós desenvolvemos. Pessoal, então, vou agora passar para a professora Rosana. A certificação de participação no evento, ela será enviada posteriormente, tá? Ao final da oficina, a equipe do projeto vai disponibilizar o formulário de presença para vocês preencherem. Mais uma vez, reforço que a segunda oficina será de forma híbrida, tanto presencial como também online, tá? Quem puder estar presencialmente é muito importante, porque é o momento de manusear esses materiais que vocês podem trabalhar com as crianças, tá? Então, é com muito prazer, com muita satisfação que eu convido aqui a professora Rosana Oliveira. Professora Rosana Oliveira é pedagoga, especialista em neuropsicopedagogia, atua em espaço clínico e institucional na rede pública e privada do Distrito Federal, também é especialista em coordenação pedagógica pela Universidade de Brasília e faz parte do quadro de professores da rede pública do DF, trabalhando há 9 anos no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem na Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia. Professora Rosana, a palavra é contigo, fique à vontade. E já adianto também que nós conversamos previamente com a professora Rosana, pessoal. É o momento de perguntas, a professora faz a opção para que seja ao final, tá? Então, ela vai discorrer ao longo do tempo que ela tem, e ao final será aberto um período para perguntas e respostas, tá bom? Rosana, fica à vontade. E já pode também expor também o seu slide na transmissão, e tenham todos aí um excelente percurso formativo com a oficina de hoje, tá bom? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao IFP a oportunidade. E deixa eu colocar aqui o meu slide. Tá. Você tinha colocado, então, rapidinho. Compartilhar. Agora eu consigo... Rosana, se você quiser também, eu posso transmitir o slide e eu vou passando, mas fica a seu critério também, caso tiver dificuldade. Eu até que eu tinha testado e tudo, mas agora eu não estou conseguindo passar. Não estou conseguindo passar, né, as páginas. Uhum. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar para o garoto da tecnologia aqui em casa. Caio, por que eu não estou conseguindo passar aqui as páginas? Os slides? Agora consigo, né? Uhum. Obrigada. Já faz um tempinho, né, que a gente não faz formação online, né, desde a pandemia, então a gente esquece alguma coisa. Mas agora sim, está tudo preparado aqui, e como eu falei para vocês, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar conhecimentos. É uma área que eu gosto muito, estou na educação há mais de 20 anos, vou até contextualizar para vocês por que eu estou trazendo a aprendizagem nessa abordagem. A aprendizagem geralmente é discutida nos cursos de educação, né, em todos os espaços da escola, ainda não se fala de neurociência, né, na educação. Por mais que seja relevante, mas é um assunto relativamente novo. Então, a gente não vê muito na educação a gente discutir a aprendizagem da forma como eu venho trazer aqui para vocês. Mas eu espero contribuir com vocês, porque
eu vou contextualizar para vocês, porque estou trazendo dessa forma. Há 9 anos, como o professor Paulo falou, eu estou no serviço especializado de apoio à aprendizagem. Aliás, há 10, porque 2024 já está terminando, né? E 9 anos eu fiquei em uma sala, eu trabalhei em uma sala chamada Sala de Apoio à Aprendizagem. Eu não sei se tem em outros estados, mas aqui no Distrito Federal é conhecida assim. A Sala de Apoio à Aprendizagem é uma sala que atende crianças com TDAH, com dislexia, com transtornos de aprendizagem. Quando eu comecei nessa sala, eu trabalhei com crianças com muita dificuldade de aprendizagem. Então, foi aí que eu busquei respostas para que eu pudesse ajudar melhor as crianças com quem eu estava trabalhando. E eu encontrei na neurociências o subsídio para o meu trabalho, para que eu pudesse oferecer melhores intervenções para as crianças que eu atendia. Então, assim, nessa sala, um pedagogo atende crianças, atende grupos de crianças, e tem que ajudá-las a superar as dificuldades de aprendizagem. Então, o que eu sabia sobre aprendizagem era pouco. Então, eu tive que me aperfeiçoar para fazer melhor o meu trabalho. Se eu perguntasse para vocês, se eu estivesse no presencial, eu ia perguntar para vocês, que conceitos de aprendizagem vêm na cabeça de vocês? Provavelmente vocês me falariam, aprendizagem é aquisição de conhecimento, é aquisição de habilidades e competências e tal, e é tudo isso mesmo. O que eu venho trazer vai somar, vai agregar o que vocês já sabem sobre aprendizagem, discutindo sobre, de forma concreta, como que isso acontece, como que esse processo acontece no nosso cérebro. Então, para a gente começar, eu vou usar com vocês uma palavra que eu vou explicar o sentido, porque ele pode ter mais de um sentido, né, que é a palavra estímulo. Eu vou usar muito essa palavra. Então, para a gente começar a falar da aprendizagem na abordagem da neurociência, a gente começa por entender qual é o principal arcabouço onde acontece esse processo, que é o nosso cérebro. O cérebro é o órgão responsável pelo processamento de toda a informação que a gente recebe. É um órgão extremamente complexo, né? E que tem a função extremamente elaborada de trabalhar com a aprendizagem, com a linguagem, de processar a linguagem, a aprendizagem, a consciência, o pensamento. Então, se não é o órgão mais complexo do ser humano, eu acredito que seja o mais complexo. A gente vê na ciência falando, é um dos mais complexos, e outros é que ele é realmente o órgão mais complexo, que até hoje a gente não tem uma clareza de como que esse órgão funciona. E por que isso é importante para a educação? Falar desse órgão, falar da aprendizagem, da estrutura biológica onde acontece o processo da aprendizagem, é importante, e vocês vão ver ao longo da minha fala como que isso se aplica à educação, em todas as suas modalidades, tá? Com criança, com adolescentes, com adultos. É importante falar de como que acontece esse processo em todas as pessoas. Então, esse órgão, ele é dividido em 5 partes, ele é dividido em 2 hemisférios, né? Cada hemisfério tem 5 partes, porém, nenhuma das partes funciona isoladamente. Então, para a gente chegar lá no conceito da aprendizagem, na perspectiva da neurociência, eu vou explicando para vocês algumas coisas principais. Então, primeiramente é isso, que o cérebro não funciona nenhuma parte dele funciona de forma isolada. Ele é um todo integrado. Vocês estão vendo esse desenho aí? É mais ou menos o que eu quero mostrar para vocês. O cérebro ele é composto por células nervosas, né, que são os neurônios, e eles se comunicam entre si. Eles se comunicam o tempo todo, transmitindo as informações, as informações processadas do meio ambiente e informações também internas que a gente já armazenou. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando eu falo para vocês a palavra onça, aliás, vamos dizer que vocês estão na selva, andando tranquilamente, e se deparam com uma onça.
o cérebro de vocês vai dar uma resposta àquele estímulo. A onça é um estímulo. É algo que vai chamar a atenção de vocês. Então, no momento em que vocês observam a onça, vários neurônios no cérebro de vocês vão te dar informações que vocês já conservaram sobre a onça. O que é a onça? É um animal carnívoro, é mortal, eu tenho que fugir porque ela pode me matar. Subir em árvore não é uma opção para mim, porque ela sobe. Se tiver um lago perto, um rio, não é uma opção, porque ela é uma exímia nadadora. Tudo isso, todas essas informações sobre a onça, a gente adquiriu ao longo da nossa vida, embora a gente nunca tenha visto a onça. E como que isso é possível? Por que o nosso cérebro nos dá todas essas informações sobre a onça? Porque nós vivemos, né, numa sociedade, nós temos vivências sociais, culturais, que nos permitiram armazenar essas informações e, no momento oportuno, o cérebro nos concede todas essas informações, resgatar todas essas informações para que a gente possa reagir. Então, no caso, a gente, com todas essas informações, a gente tem a condição de tomar uma atitude, né, que é correr. Não é rezar e correr, né? Porque não tem outro jeito. Então, aqui é um exemplo para vocês observarem que no nosso cérebro, sobre a onça, tem uma rede, assim, né, sobre a onça, sobre qualquer outro assunto, existem redes de neurônios que guardam informações e possibilitam também o resgate dessas informações na hora em que a gente precisa, né? A nossa forma de adaptar ao meio ambiente, a forma de sobrevivência, né? Então, como que o cérebro percebe esse mundo exterior? Como que ele se conecta com o mundo interior? Já que ele está aqui, né, gente? Ele é interno. Como que ele percebe todos os estímulos? Como que ele percebe todas as informações? Através dos nossos órgãos sensoriais, né? Nossos órgãos dos sentidos. Então, a gente recebe o estímulo através dos órgãos sensoriais, os olhos, né? A visão, a audição, o tato, o paladar. Essa informação recebida, gente, voltando no estímulo, tudo à nossa volta que nos provoca uma reação é um estímulo. Então, o chiado da panela de pressão é um estímulo, o miado de um gato, uma criança gritando, qualquer coisa que provoque uma reação nossa é um estímulo. Então, ele vem do mundo exterior, é transmitido para o nosso cérebro, esse estímulo, através dos nossos órgãos sensoriais. Então, acontece assim, os órgãos sensoriais recebem essa informação, esse estímulo, passa para os nossos receptores, os nossos receptores enviam essa informação para o cérebro. Antes de enviar para o cérebro, ela passa pelo nosso sistema límbico, que é um sistema subcortical, um sistema mais interno, mais profundo do cérebro, e lá essa informação ganha um conteúdo emocional. Então, ali, lembrando da onça, quando eu vejo a onça, que eu percebo a onça, essa informação da onça em forma de impulso elétrico, porque essa é a linguagem que o nosso cérebro reconhece, então o que a gente vê aqui de fora, no nosso cérebro, é uma releitura, porque ele não reconhece a linguagem que a gente usa, ele reconhece impulsos elétricos. Então, essa informação, impulso elétrico, ela passa pelo nosso sistema límbico e vem o medo, que é um conteúdo emocional. Então, depois que vem o medo, e aí juntando a sensação, a percepção, o medo da onça, essa informação ela é processada e a gente reage. Então, o cérebro percebe o mundo dessa forma, pelos estímulos que a gente recebe, a gente sente, a gente percebe lá dentro, né, nos nossos receptores, e os receptores mandam essa informação lá para o cérebro, onde nós temos a função da atenção. E aí a atenção, ela vai agir de que forma?
ela vai hierarquizar, ela vai selecionar aquele estímulo como importante. Vejam vocês, se vocês estão na floresta e se deparam com a onça, antes de vocês perceberem a onça, vocês poderiam estar olhando uma árvore, olhando um outro animal, porém, no momento em que vocês colocam os olhos na onça, toda a atenção vai para a onça. Vocês deixam de fazer o que vocês estavam fazendo para prestar atenção naquilo que é mais importante, porque faz parte da sua sobrevivência. Então, a atenção é isso, a atenção faz isso, ela seleciona um estímulo para que você preste atenção. No momento em que eu estou falando com vocês aqui, pode estar acontecendo várias coisas na casa de vocês, né? Uma panela de pressão tá chiando, uma criança está chamando, um telefone está chegando mensagem. Porém, se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, se vocês estão percebendo que é interessante, vocês estão motivados, ou seja, conteúdo emocional. Se isso despertou a atenção de vocês, vocês vão focar na minha voz. E essa informação que eu estou conversando com vocês, que eu estou transmitindo para vocês, vai ser processada. Então, para que essa informação possa ser processada, nós temos que ter esse esqueminha aí. O estímulo, a sensação, a percepção, a atenção e a memória que vai conservar essa informação no nosso cérebro. Então, parece simples, né? Mas é um processo altamente complexo, dinâmico e rápido, né, gente? Porque isso é milésimos de segundo, você tem que dar uma resposta ao ambiente. Então, vamos falar um pouquinho mais da atenção, porque sem atenção, gente, não tem processamento da informação. Se você não presta atenção, se você não foca a atenção, não sustenta a atenção em uma informação, essa informação ela vai ser descartada. Porque o tempo todo, o nosso cérebro recebe vários estímulos, né? O tempo inteiro. Eu estou falando aqui com vocês e várias coisas estão acontecendo. Várias coisas eu estou sentindo. Porém, a minha atenção ela está selecionando esse momento aqui. Então, para essa informação ser processada, para a informação ser processada na criança, no adolescente, no adulto, o esquema é o mesmo. A criança, o adolescente, o adulto, ele tem que focar a atenção, tem que sustentar a atenção naquele estímulo que está sendo apresentado a ela. Então, aplicando isso aqui à educação, né? Quando a gente está trabalhando com a criança, está trabalhando com a pessoa que aprende, a gente precisa garantir a captação da atenção dela, porque senão aquela informação que a gente está passando não vai ser processada, ela vai ser descartada pelo nosso cérebro, como a gente está fazendo aqui, a gente está descartando as outras informações, prestando atenção em um estímulo só. Então, o que é a atenção? É um processo cognitivo responsável pela seleção e pela hierarquização dos estímulos. Isso é dinâmico, tá, gente? Enquanto eu estou falando aqui com vocês estão prestando atenção, se chegar alguém e chamar o nome de vocês em alta voz, vocês vão parar automaticamente de me ouvir e vão olhar para a pessoa que chamou o nome de vocês. Por quê? Porque a atenção hierarquizou um outro estímulo. A minha voz deixou de ser o mais importante. Entendeu? Mas só que, tipo, você fala daquela correria e tudo mais. A minha voz deixou de ser o mais importante para que o cérebro de vocês preste atenção em outro estímulo. Então, a atenção tem esse poder, né? Esse poder de selecionar e hierarquizar os estímulos. Para que nós tenhamos atenção a um só estímulo, nós devemos ignorar todos os outros. E há dois modos de seleção. A ciência ainda não explica como é feita essa seleção e essa hierarquização, mas nós já sabemos que há dois modos de seleção, pela intensidade ou por mecanismos de memória. Vou explicar para vocês isso dando exemplos práticos. Intensidade, como eu falei para vocês, se eu estou aqui falando com vocês e chega alguém, chama o nome de vocês, isso é intenso. Então, vocês automaticamente vão olhar
para a pessoa que chamou o nome de vocês, e aí a atenção de vocês está hierarquizando, selecionando outro estímulo. Mecanismos de memória, vamos imaginar que vocês estão numa fila de supermercado e tem um grupinho de pessoas conversando ali sobre algum assunto, e vocês estão aqui no celular, né, esperando, a fila está longa, início do mês, né, que o mercado está cheio, vocês estão aqui no telefone, lendo alguma coisa, e de repente esse grupinho de pessoas que está na sua frente fala de algum assunto que você gosta. E aí você começa, automaticamente, olha para aquele grupinho e seleciona aquela informação que está sendo conversada ali. Então, você é capaz de prestar atenção, você seleciona aquela informação, processa aquela informação, e quando chega em casa, você conta para o marido, conta para a esposa, olha, eu estava no mercado e aconteceu isso, eu ouvi as pessoas falando disso. Você ouviu falar sobre isso? Então, essa informação, ela foi processada. É isso, né, Pedro? Então, para que a gente... para que a gente descubra mais sobre a memória, eu vou passar aqui, assistindo a aula na fila do mercado, e está chamando a atenção? Você está conseguindo prestar atenção? Se for muito interessante, a gente consegue prestar atenção. Se for muito interessante, a gente consegue, porque tem conteúdo emocional. Motivação é conteúdo emocional. Então, se a gente está motivado na aula, a gente consegue prestar atenção. A nossa atenção seleciona aquela informação. E aí, vamos falar então um pouco da memória. A memória e a atenção andam juntas, tá, gente? É um viés de mão dupla. Sem atenção, não tem memória. Vamos dizer que a atenção é a isca da memória, tá? Vamos imaginar assim. Sem a atenção, não tem memória. Sem isca, não tem peixe, não é? O que é a memória? A memória é uma atividade eletrofisiológica a nível neuronal. Então, elas são células, né, de neurônios, e eles são responsáveis pela fixação, pela retenção, pelo resgate, pela conservação da informação. E ela pode ser de curto prazo ou pode ser de longo prazo para a vida toda. Por exemplo, de curto prazo, vocês estão numa ligação com alguém do telemarketing ou de alguma coisa que vocês estejam resolvendo, e a pessoa diz assim para vocês, anote aí o número do protocolo. Às vezes vocês não estão com a caneta. Se esse número do protocolo for menor que 8 dígitos e vocês tiverem a memória muito boa, até 8 dígitos só se tiver uma memória muito boa, vocês falam assim, pode falar. E aí a pessoa fala para vocês o protocolo, vocês escutam, correm, né, desliga o telefone, correm, busca a caneta e anota aquele protocolo. Vocês são capazes de fazer isso, por quê? Porque essa informação ela fica gravada na memória de curto prazo. Porém, se alguém conversar com você nesse percurso em que você vai buscar a caneta, alguma coisa acontecer, você perde essa informação, não é? Tem que ser rápido. A pessoa falou com vocês, ou vocês estão anotando um número de protocolo, um número de telefone, vocês conseguem anotar. Se vocês correrem, buscarem a caneta, ninguém atrapalhar vocês no caminho, vocês conseguem anotar. Porque essa informação, ela foi gravada ali na memória de curto prazo. E a memória de longo prazo é aquela memória que a gente guarda para o resto da vida. Por exemplo, as informações da onça. A gente vai guardar, a gente aprendeu enquanto criança que a onça é um animal carnívoro, é um animal nem correndo eu gravo. Realmente, tem que ser pequeno para a gente conseguir gravar, né? Então, a gente guardou, pequenininho, né? A gente ouviu as histórias da onça, a família contou histórias da onça para a gente, e a gente gravou aquelas informações, e elas ficam para o resto da vida na nossa memória de longo prazo. E aí, dentro das memórias de curto prazo e de longo prazo, nós temos a memória isolada, vou dar um exemplo aqui para vocês prático. Se eu perguntar para vocês assim, 5 vezes 2, automaticamente vai vir na cabeça de vocês 10, não é? Ou qual é a data de aniversário da sua mãe? Vai vir um número aí na cabeça de vocês, não vai? Essa é a memória isolada. Ela está armazenada, ela não tem relação nenhuma com nenhum elemento. A memória relacionada, eu digo assim para vocês, copo.
Vem na cabeça de vocês a imagem de um copo, não é isso? Essa é a memória relacionada, ela tem uma relação simples de um objeto com nome, de uma pessoa com um nome próprio. E nós temos, gente, a memória integrada. Eu falo assim para vocês, praia. O que vem na cabeça de vocês? Uma série de coisas, inclusive que a gente está próximo das férias, né? E, de repente, não vai dar para ir para a praia, como é o meu caso. Mas, quando eu falo praia, vem a areia, vem a sensação da água quentinha, vem o camarão. Nossa, Cristiane, na esquina da sua casa você tem uma praia? Meu Deus do céu, que sonho! Então, é isso. A memória integrada, ela traz igual da onça, ela traz uma série de informações integradas que se integram parar de olhar para o chat, senão a minha atenção seleciona o chat. A memória integrada é aquela que integra vários sentidos a um mesmo objeto, a um mesmo assunto, a um mesmo conteúdo. E essa memória integrada, gente, é considerada pelas ciências cognitivas a aprendizagem propriamente dita. Então, para que essa memória, seja de curto prazo, seja de longo prazo, seja conservada ela depende de vários fatores. Não é fácil, tá? Depois que a informação é processada, aí vocês pensam, então é fácil. Aí ela foi processada e aprendeu. Não é bem assim. É por isso que, né, é complexo, a aprendizagem é complexo, o que acontece no nosso cérebro é muito complexo. Não depende só da informação ser processada, ela depende também do nível de consciência que o sujeito está na hora que ele está aprendendo, da nutrição, se ele está bem alimentado, se ele está calmo, se está cansado, tudo isso vai fazer parte de condições favoráveis para que essa informação seja conservada. Do estado emocional. É muito importante o estado emocional na aprendizagem, gente, na conservação da informação na nossa memória. O estado emocional tem um papel muito importante. Por quê? A motivação é conteúdo emocional. Eu aprendo com quem eu admiro, com quem eu gosto. O adulto pode até aprender com um professor que ele não goste ou que ele não admira. Ele aprende na força do ódio. Eu tenho que aprender, esse cara é chato, mas eu tenho que aprender com ele. Ele aprende na força do ódio. Agora, a criança e o adolescente, eles não fazem essa distinção. Então, se eles não gostam, se eles não criam um vínculo com o professor, dificilmente o que o professor falar para ele vai ser processado. Então, essa questão emocional é determinante até, digo para vocês, é determinante para a conservação da informação processada no nosso cérebro. Então, vai depender, essa conservação vai depender do estado emocional do indivíduo. Se vocês estão aqui comigo e tiverem brigado em casa, vocês não prestam atenção no que eu estou dizendo, não. A atenção não consegue selecionar o que eu estou dizendo, não. Vocês ficam aqui inundados de conteúdo emocional. A cabeça de vocês é só, quando eu chegar, aquele miserável vai ver, eu vou falar tudo para ele. Como foi que ele fez isso comigo? Como foi que ele falou aquilo comigo? A mente de vocês fica assim, não é? Então, o sistema límbico, ele invade totalmente o nosso córtex e a atenção não consegue focalizar em mais nada. Outra situação que é importante também para a conservação da informação processada é o conhecimento prévio e a repetição. A repetição, pessoal, é muito importante. E aí vai depender, a criança ou o adolescente, vai depender da capacidade cognitiva de cada um. Tem criança que você precisa repetir poucas vezes. Tem criança que você precisa repetir mais vezes. Tem criança, por exemplo, com déficit intelectual, com TDAH, que você precisa repetir muitas vezes e com estímulos variados para poder essa informação conservar. Então, as pessoas falam assim, cada um aprende de um jeito.
Na verdade, não, gente, todo mundo aprende desse mesmo jeito. Só que a forma de apresentação dos estímulos é que é diferente. Por isso que eu, por exemplo, eu gosto de aprender lendo em voz alta, eu sempre fui assim. Isso é um estímulo que me chama mais atenção. Mas a forma como eu aprendo é igual a de vocês. Eu percebo o estímulo, eu presto atenção no estímulo, repito aquele estímulo até ter certeza que eu conservei na minha memória de longo prazo. Então, essa é a forma como a gente aprende. Então, a forma de apresentação dos estímulos é que vai diferenciar de pessoa para pessoa. Então, a gente precisa entender que essa conservação, ela não é garantida. Então, processou a informação, não é garantia de que aquilo vai ser conservado na nossa memória, que a gente vai aprender. A gente precisa de uma série de fatores, como eu falei para vocês aqui. Então, é importante, por exemplo, se tem pai e mães aqui com a gente, situações de desavenças em casa, a criança é a mesma coisa do adulto, gente. Ela não consegue, ela fica inundada por conteúdo emocional. Então, em sala de aula, ela não consegue prestar atenção, porque ela vai ficar pensando naquilo. Não, meus pais vão se separar, meus pais brigaram e tudo. Então, é importante a gente garantir que nossa criança, nosso adolescente vá para a escola com um estado emocional tranquilo, bom, né, para a aprendizagem. Então, tem que ter condições favoráveis para esse processamento acontecer e essa conservação acontecer de fato. Então, o que é a aprendizagem? Então, chegando aqui, falando para vocês da sensação, da percepção, da atenção, da memória, nós chegamos na aprendizagem. Lembrando lá da onça, a gente viu a onça, sensação. Essa informação foi passada da nossa visão para os nossos receptores, já dentro do cérebro, impulso elétrico, a gente percebeu, opa, uma onça. Receptores perceberam, uma onça. Mandou para o sistema límbico, opa, medo, é mortal. Mandou para o cérebro, atenção, preciso de uma resposta. Então, essa é a forma, nessa perspectiva, é que a aprendizagem é vista pela neurociência. Um processo complexo, resultante de funções cognitivas primárias. Essas funções cognitivas primárias de sensação, percepção, atenção, memórias, né? Memórias tanto de curto prazo quanto de longo prazo, é que vão favorecer o processo da aprendizagem. Então, o que é a aprendizagem nessa perspectiva? A aprendizagem, ela organiza, ela integra, ela dá forma e nome aos estímulos que a gente percebe. E esses estímulos, como eu expliquei para vocês desde o início, é tudo que nos rodeia, né? Tudo que vem do mundo externo. E essa aprendizagem nos permite elaborações cada vez mais subjetivas e mais simbólicas. Como eu falei para vocês, para que isso aconteça, a gente depende de aspectos culturais, sociais, né, de experiência de vida, de condições econômicas, neurológicas, educacionais e emocionais também, principalmente emocionais, porque tem um papel muito importante, como eu falei para vocês, nesse processo de aprendizagem. Mas, e quando as conexões, quando a comunicação entre os neurônios não é tão boa? Vocês sabem, né, o que é o TDAH. Na pessoa com TDAH, a comunicação entre os neurônios não é eficaz como numa pessoa típica. Então, a gente vai precisar de ter mais repetições para a gente garantir que a pessoa preste atenção e processe aquela informação e as conexões ocorram. Como eu falei para vocês no início, as nossas células nervosas, elas se comunicam ligando uma informação, passando informação uma para outra, e assim é que a gente vai formando as redes neuronais responsáveis pela aprendizagem. Lembra da história da onça? A gente sabe um monte de coisa da onça, porque existe no nosso cérebro uma rede relacionada ao conteúdo onça.
Existe no nosso cérebro uma rede responsável pelo conteúdo prior, de acordo com as experiências de vida de cada um. Então, essas conexões, elas acontecem o tempo todo, a gente aprende em rede, a gente vai ampliando essas redes. A gente começa a criar essas redes lá na primeira infância, e aí é muito importante que as crianças pequenas brinquem e tenham recursos variados, estímulos variados, para que elas já comecem com uma rede ampla de conhecimentos, de aprendizagem, porque elas aprendem desde cedo. E aí elas vão ampliando essa rede a partir do momento em que elas vão tendo experiências, né? E quando a atenção não consegue priorizar e selecionar os estímulos? Acontece também com a pessoa, né, que tem o TDAH. Ela não consegue selecionar e priorizar, ela presta atenção em tudo. As pessoas dizem, né, o TDAH é um problema de atenção. Na verdade, ele tem atenção demais, ele presta atenção em tudo, mas ele não consegue selecionar um estímulo. E a gente sabe que a gente precisa selecionar um estímulo. Então, a gente que lida com a aprendizagem tem que ajudar essa criança a direcionar a sua atenção para um estímulo só. E quando a relatividade e maturidade cerebral? Muitas vezes a gente quer pedir uma laranja para uma planta pequena, né? A gente precisa saber dos estágios de desenvolvimento já, né, que a gente tem de Piaget. A gente precisa entender desses estágios para a gente não oferecer estímulos que a criança não consegue compreender, que ela não consegue perceber ainda, que aí vai inviabilizar o processamento dessa informação. E quando eu estou com problemas emocionais, já viram, né? Não tem como. Vocês já viram que o adulto sempre fala assim, quando ele sai de uma briga, ele diz assim, eu não estou com cabeça para isso. O que ele quer dizer? Não estou com cabeça para isso, não tem como eu aprender agora, porque meu córtex está invadido por questões emocionais. Então, a minha atenção não consegue selecionar outra informação neste momento. E quando as experiências sociais ou culturais são desfavorecidas, a gente não vai ter aquele mecanismo de memórias, de experiências de vida para acionar, já que a pessoa, ela tem, né, poucas experiências sociais e culturais. E quando não há um bom vínculo entre o aluno e o professor? Isso também é determinante, gente, principalmente quando é criança e adolescente. Adulto, como falei para vocês, ainda consegue, mas criança e adolescente, quando não tem vínculo com o professor, informação não processa, porque ele não vai prestar atenção. Não tem conteúdo emocional, não tem motivação. Então, se não tem motivação, não há atenção, a informação nem é descartada, não é processada. E quando os estímulos são inapropriados ou não são intencionais, também não vou garantir a aprendizagem. Então, quem lida com a aprendizagem precisa planejar o que vai levar, né? Planejar a intenção, planejar os estímulos, planejar da melhor forma para favorecer a aprendizagem da criança e do adolescente. E aí, gente, eu poderia aqui fazer N perguntas para vocês, mas seguindo aqui esse raciocínio, a gente vai ter as dificuldades de aprendizagem. Então, mediante essas situações que eu mostrei para vocês aqui, podem surgir as dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são diferentes de transtorno de aprendizagem, tá, gente? Dentro dos transtornos de aprendizagem, dos transtornos de neurodesenvolvimento, as dificuldades de aprendizagem estão presentes, muitas vezes, de 20% a 60% nas pessoas que têm TDAH. Uma porcentagem grande de pessoas com TEA também tem dificuldade de aprendizagem, principalmente quando tem a presença da deficiência intelectual. Então, mediante os transtornos de neurodesenvolvimento, as dificuldades de aprendizagem estão presentes, porém, elas podem estar independentes dos transtornos, né? Por que elas podem estar independentes? Como eu mostrei para vocês, se a criança está numa dificuldade familiar, se está passando por alguma restrição alimentar, se está passando por dificuldades
na família, várias causas, como eu mostrei para vocês, podem favorecer essa dificuldade de aprendizagem, pode ser pode ter como consequência a dificuldade de aprendizagem. Então, antes da gente suspeitar de alguma causa neurológica, nós devemos conhecer a história de vida e o ambiente em que essa pessoa está inserida. Antes da gente pensar, será que é um TDAH? Será que é uma dislexia? Será que é uma descalculia, né, que é o transtorno de aprendizagem específico da matemática. Então, antes da gente pensar em alguma situação de ordem neurológica, que esses transtornos, eles são decorrentes de desordens neurológicas, a gente tem que investigar essas outras situações que eu contei que eu estou aqui discutindo com vocês, né? Nós temos também que observar se essas dificuldades são persistentes, se eu diversificando os estímulos, se elas têm potencial para ser sanadas, observar a resposta da criança mediante essa atuação mais próxima, tudo isso eu tenho que observar para descartar, né, essa dificuldade de aprendizagem por outras causas, que não as neurológicas. Em quadro de dificuldade de aprendizagem, o que é importante para quem está em sala de aula, né? Isso aqui, gente, é um quadro geral, mas cada caso é único. Você tem que pensar na criança, no adolescente que você está trabalhando, né? Mas, no geral, é isso. É sentar o estudante próximo ao professor e aos colegas que possam auxiliá-los, sentá-los longe de elementos distratores, oferecer estímulos variados e intensos, reforçar os avanços, por menores que sejam, não comparar essa criança ou esse adolescente com os outros estudantes, quem é pai e mãe, não comparar com os irmãos, compreender que não podemos exigir além do que a criança consegue dar, focar nos acertos, chamar atenção discretamente, principalmente da criança que tem TDAH. A gente costuma colocar a criança com dificuldade de aprendizagem, com TDAH, no centro das atenções. Toda hora a gente diz, Joãozinho, olha para cá, Joãozinho, vira para frente, Joãozinho, olha a tarefa. E aí toda a turma começa a perceber que o Joãozinho tem alguma dificuldade. Isso afeta a autoestima da criança, afeta a visão dela mediante a turma. Então, o certo é a gente chamar de forma discreta, a gente adota com a criança uma maneira de, olha, toda vez que eu vir aqui, dar um tapinha na mesa ou encostar no seu ombro, é porque você precisa focar na sua atividade. Então, a gente encontra outras estratégias, né, para chamar a atenção dela. Ter uma aula estruturada, dinâmica e ativa. Pessoal, vocês já pararam para pensar que em todo o mundo as aulas são organizadas em 50 minutos? Vou falar nisso, estou de olho aqui no meu tempo. As aulas são organizadas de 45 a 50 minutos, não é por um acaso, tá? É porque é o tempo de atenção que a pessoa consegue sustentar. É o máximo que a gente consegue sustentar de atenção. Então, depois disso, né, tem uma pausa e uma nova aula acontece. Isso mesmo, Maria Aparecida, trabalhar a autoestima da criança em quadro de dificuldade é muito importante, colocar essa criança para cima, né? Porque sem autoestima, sem motivação, se ela não acreditar nela, meu amigo, não tem sucesso, né? Ela precisa acreditar que ela é capaz, embora ela tenha algumas limitações, ela é capaz de se desenvolver. Qualquer criança né? Qualquer pessoa tem potencial para aprender. Reduzir as atividades é uma outra ação que a gente pode fazer. Ah, sim, eu acho que eu olhei o chat e nem terminei de falar o que eu estava falando, né? A ciência nos diz que a gente consegue prestar atenção até 50 minutos. A gente tem uma qualidade boa de atenção em 50 minutos. E é por isso que as aulas em todo o mundo são organizadas dessa forma. Então, a gente pode ter várias atividades no dia, mas que elas sejam curtas, elas sejam dinâmicas. E as avaliações? Tem que ser objetivas, curtas, priorizar o essencial. Assim, de uma forma geral, a gente vai estar atuando para amenizar esses quadros de dificuldade de aprendizagem.
Agora, voltando aqui para o nosso objetivo central, né, que é a aprendizagem da matemática. A matemática também é uma linguagem. Desculpa aí, gente, um problema, um barulho aqui em casa. Foi um gato que passou ali e derrubou alguma coisa. Mas a matemática é uma linguagem, é uma aprendizagem acadêmica, ela não tem um lugar específico no cérebro onde ela é processada. Então, ela é processada como todas as outras informações e ela exige a participação de várias estruturas cerebrais. Então, ela não está localizada em um lugar do cérebro, mas ela precisa da participação de outras estruturas. Só um pouquinho, pessoal. Olha. Vou falar para vocês aqui de um caso prático de como a dificuldade na matemática pode afetar a autonomia de uma pessoa, a autoestima de uma pessoa. Uma pessoa adulta de 36 anos procurou minha ajuda porque a dificuldade de matemática estava afetando até o casamento dela. O marido dela entrou em contato comigo para dizer, olha, eu não tenho condições de deixá-la sair de casa. Ela é uma pessoa com inteligência normal, tá, gente? Fez faculdade, é funcionária pública, porém é uma pessoa com surdez. E a pessoa, e aí para explicar para vocês que a matemática, o processamento da matemática envolve várias áreas cerebrais, essa pessoa com surdez, a pessoa com surdez, né, de nascimento, tá? Ela nasceu com a audição esquerda 0, não ouvia nada, e 30% do direito. Descobriu bem novinha. E ela fez, o percurso de escolarização dela foi normal, mas quando ela estava adulta, com 36 anos, ela sentia muita dificuldade, ela não conseguia medir um móvel em casa, não conseguia fazer uma receita de bolo, não conseguia medir, não conseguia, o marido me reclamou que não estava querendo deixar ela sair sozinha, porque ele tinha medo dela atravessar a pista, ela não sabia se um carro estava vindo muito próximo ou se estava longe para poder atravessar. Então, essa dificuldade ampla da matemática estava inviabilizando a autonomia dessa pessoa. Então, é uma situação bem difícil que estava afetando a autoestima dela, afetando o casamento. Enfim, para dizer para vocês que, por conta da surdez, a área motora dela foi prejudicada. E a área motora participa da matemática, a espacialidade, noções de espacialidade tem a ver, é matemática. Então, para vocês verem, a deficiência dela afetou uma área do cérebro e afetou também a matemática. Então, enfim, só para vocês saberem que agora ela está bem, depois de 1 ano de intervenção, ela melhorou a autoestima, melhorou a autonomia e está tudo bem. Mas só para vocês, para mostrar para vocês que é isso, que a matemática, ela é uma ciência, ela é um conhecimento que ela envolve a integração do cérebro. Várias áreas cerebrais participam do processamento da matemática. E atividades como administrar o dinheiro, gerenciar o próprio tempo nas tarefas, calcular a distância para atravessar uma pista. Então, por essas atividades, a gente vê que a matemática é crucial na vida diária dos indivíduos. Há estudos que evidenciam a experiência com a matemática nos primeiros anos de vida prediz as habilidades futuras relacionadas com essa disciplina. Então, quem vai lidar com as crianças na ludoteca vai contribuir muito para o desenvolvimento dessas crianças, porque está propiciando a experiência, né, com jogos, com estímulos diversos e contribuindo para o desenvolvimento de redes neuronais responsáveis pela matemática no futuro. As crianças menores, né, ou as crianças até maiores, vão se beneficiar muito desse trabalho. Alguns conhecimentos importantes da matemática, como uma linguagem, eu já até falei, a matemática não está localizada numa área específica do cérebro. A construção dos números naturais pela criança, do sistema de numeração decimal, né, como é o objetivo desse projeto,
é a base para a ampliação do campo numérico, que a vida em sociedade exige. As experiências iniciais são muito importantes nesse longo processo e cabe à escola ajudar na construção do pensamento matemático da criança. E é por meio da exploração e manipulação de materiais concretos, como a que a gente vai fazer lá na oficina, é que a criança vai gradativamente ampliando a sua cognição numérica, ou numeracia, né? Os jogos podem contribuir muito. Por que que os jogos podem contribuir? Porque envolve conteúdo emocional. Quando gera prazer, a atenção funciona muito bem. A gente sustenta a atenção até o fim quando a gente está jogando, não é? Então, a gente promove motivação, gera prazer, engajamento na atividade. Quando a gente tem envolvimento emocional envolvido, quando a gente tem motivação, quando gera prazer, a gente reduz a necessidade de repetição do estímulo em mais da metade de vezes necessárias para a conservação da aprendizagem na nossa memória. Então, os jogos podem contribuir de maneira significativa para que a gente possa levar a aprendizagem para a criança, para o adolescente, para o adulto, né? Para seja qualquer pessoa que esteja aprendendo. O jogo é um instrumento que favorece as condições necessárias para a conservação da aprendizagem na nossa memória de longo prazo. Os jogos ainda estimulam outras aprendizagens, relacionadas à interação da criança com os pares, a sua socialização, a compreensão da importância das regras que lhe servirão de base para a convivência e sociedade, além de capacitá-la cada vez mais para a resolução de problemas. E a grande questão é essa, né, gente? A resolução de problemas. Quanto mais a gente capacitar a criança, a pessoa que aprende para a resolução de problemas, melhor a gente vai estar trabalhando para o desenvolvimento daquela pessoa. Eu acho que estamos terminando. É isso, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Terminei bem no tempo, certinho, que eu cronometrei aqui, para não deixar vocês cansados, né? Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês sobre esse conteúdo. E eu estou à disposição para tirar dúvidas, né? Estou por aqui, vou ficar pelo tempo que vocês quiserem. Mas era isso que eu queria conversar com vocês. E muito obrigada. Fico feliz de vocês terem gostado. É isso. Rosana, muito obrigado pela exposição, tá? Muito bom mesmo, a temática bastante pertinente, necessária tanto para o projeto, né, bem como também para todos que aqui já atuam, né, já são professores, para quem é pai e mãe, acompanha criança em idade escolar, e para aqueles que ainda irão atuar. Eu vou abrir o espaço para perguntas, pessoal, mas eu já quero adiantar que a próxima oficina, que será no dia 11, a professora Rosana vai ministrar, e essa oficina é diferente dessa primeira, porque nós vamos manipular materiais para contribuir com que a criança se aproprie do sistema de numeração decimal. E é o que acontece. Muita gente de outros estados se inscreveram aqui nesse evento, então nós vamos fazer a oficina híbrida, tá? E aí a gente queria saber de antemão já quem poderá estar presencialmente, para a gente fazer a reserva da sala, ter uma noção do público, né? A gente sabe que alguns irão acompanhar virtualmente, mas é muito importante a presença de quem puder estar às 7h30 no dia 11, no Campus Samambaia, porque é o momento de vocês manipularem, né? De visualizarem isso na prática, né? E aí agora eu abro espaço para perguntas, para socializar com a professora. Quem tem alguma dúvida, quer algum comentário também, fique à vontade, só se inscrever aqui no chat. A frequência nós vamos passar após o momento das dúvidas, tá? Alguém perguntou o horário da oficina, 19h30, né, Paulo? Isso, 19h30 no dia 11. No dia 11 vai ser numa quarta-feira, no campus Samambaia. E nós vamos mandar, já ia falar o nome de outro campus que eu trabalhei, estou na cabeça. E nós vamos mandar a notificação por e-mail para vocês, tá bom? Mas, de todo modo, nós faremos de forma híbrida, tá? Para alcançar todo mundo. Nós vamos mandar todas as informações, sala, horário, tudo direitinho.
Sol, pode pontuar, Sol. Boa noite para todo mundo, boa noite, professora. Muito legal sua aula, a forma que você explica, porque é um conteúdo um tanto quanto denso, né? E com pouco tempo, enfim, foi bacana manter a atenção. Eu fiquei bastante, eh, assim, preocupada, com as questões que você trouxe, que a gente já tem um conhecimento, né, de que questões emocionais e problemas familiares realmente prejudicam a aprendizagem. E nem sempre a escola tem recursos ou a família tem recursos para lidar com as diversas situações que atrapalham a aprendizagem, e aí eu quero saber se você tem alguma sugestão ou se você tem algum caso que já aconteceu, o que que pode fazer o professor em sala de aula para minimizar essa perda ou para atenuar um pouco, a situação de aprendizagem dessa criança? Certo. Sol, a gente, enquanto professor está em sala de aula, tem que acolher, né? Acolher essa criança, mostrar para ela que você está ali para ela, que ela é importante para você. Você pode tomar algumas atitudes, como redução de atividade, colocá-la mais próxima de você, respeitar o limite dela, se ela não estiver bem, pedir para ela dar uma saída de sala de aula, se quiser chorar, né? Ela tem essa liberdade, saber que você está ali, que você respeita os sentimentos dela. Eu acredito que é isso. A gente lida, né, na escola pública, na escola onde eu trabalho, nós temos 3 crianças diagnosticadas com depressão infantil. Então, a gente lida com essa situação dessa forma. A gente tira a criança algumas vezes da sala de aula, quando ela está se sentindo, a gente se coloca à disposição dela, fala, olha, sempre que você precisar, você vem aqui, eu sou pedagoga da equipe, então, na equipe da escola onde eu trabalho, tem 2 pedagogas, e a gente se coloca à disposição, né, fala, olha, sempre que você precisar, você vem aqui. Aí a gente muda o foco da criança, né, enquanto ela tá chorando e tal, a gente oferece um jogo, a gente conversa com ela e muda o foco dela, e fala sempre para ela, ó, sempre quando você se sentir assim, a gente faz coisas legais, que é para você mudar o foco e não se sentir tão triste. Então, é acolhimento mesmo, sabe? Sempre a parceria com a família, sempre conversando com a família, passando as informações para a família, e, quando possível, né, ter a ajuda de um psicólogo, né, de um profissional da saúde, que é essencial para o amparo dessa criança. Sol, mais alguma questão? Ok. Não, é que eu agradeci no chat. Ah, tá perfeito, obrigado. Obrigada. O Júnior levantou a mão. Não foi? Ou tem uma fila? Acho que é depois da Sol, eu, Júnior. Eu? Isso, Eduardo Júnior também? Sim. Eduardo, isso. Vai lá, Eduardo, é contigo. Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua aula. E eu gostaria de fazer uma discórdia aqui, que vem muito da minha área de formação, que é na área de tecnologia. E principalmente na área de atenção, onde a gente vê muitas crianças vidradas ali na tecnologia. E aí muito se fala sobre as crianças estarem com problemas de atenção, mas necessariamente entra naquele ponto que a professora comentou. Não é que tenha problemas ou dificuldades de atenção, mas sim que a atenção fica muito focada em coisas na tecnologia em si, e aí fica numa espécie de zumbificação. Eu gostaria de saber quais sugestões, enquanto educadora, você poderia dar quando você consegue investigar na sua turma
esses alunos que estão presos na atenção, mas nessa atenção da tecnologia, e não tanto sociável ali da comunicação com os pares. Olha, Júnior, você trouxe um problemão. É um problemão isso, porque a tecnologia, ela gera muito prazer, então é viciante. Geralmente, o que a garotada vê são vídeos muito curtos, então ele acostuma o cérebro a estímulos muito interessantes por curto período de tempo. Isso fica em dissonância total com a educação, porque a gente precisa de um tempo maior de atenção com o aluno. Nem sempre as atividades da escola vão ser legais, é fato. Estudar não é o tempo todo legal. Exige disciplina, exige repetição de atividades que às vezes são chatas. Né? Às vezes não, na maioria das vezes. E isso não é uma crítica, é fato. A maioria das atividades que a gente faz não gera prazer. Então, coloca a criança em situações muito, muito dissonantes, né? Numa hora ela tem um prazer total, com vídeos curtos, bem, né, eletrizantes ali, e em outro momento ela tem que sustentar a atenção por horas, né? Aqui no Distrito Federal são 5 horas de aula, digamos ali, tira o recreio, a hora do lanche, mas ainda assim ela tem que sustentar a atenção por um longo período de tempo. E aí, essa atenção, ela vai sendo prejudicada por esse funcionamento dessa forma. O nosso cérebro, ele se acomoda da forma como a gente trabalha com ele, né? Então, a gente, pais, né? Aí entra mesmo a orientação para os pais, porque eles têm, né, essa autoridade, essa medida de organizar uma rotina, estabelecer limites. A gente, na escola onde eu trabalho, sempre que a gente pode, a gente está orientando os pais. Ó, criança até 2 anos, nenhuma tela, não pode. A Sociedade Americana de Pediatria proíbe, não é benéfico, a ciência não encontra benefício no uso de telas por crianças menores de 2 anos. Então, não pode, a gente orienta os pais. Depois dos 2 anos, de 2 a 7 anos, 1 hora com supervisão, com conteúdo que a criança pode ter acesso e que vai ser benéfico para ela. Após os 7 anos, no máximo 2 horas aliás, a gente fala 2 horas porque é a gente fala que não tem jeito, aí deixa o menino pelo menos 2 horas, 1 hora à tarde, 1 hora no finalzinho da tarde para dividir. Então, é 1 hora, na verdade, não pode passar disso. Então, a gente tem que orientar os pais para que eles estabeleçam uma rotina, para que eles estabeleçam horários para as coisas, né? Inclusive horário para estudar, porque senão fica difícil mesmo. E assim, você que é da área da tecnologia, os jogos, né? Os jogos de videogame, você deve gostar também, que eu tenho aqui em casa um garoto da tecnologia e ele gosta muito de jogos, e eles são benéficos, mas desde que se tenha um limite, né? Se não fique preso naquilo, porque prejudica a aprendizagem, prejudica o funcionamento da atenção e prejudica a socialização também, né? A interação com os pares fica muito restrita, porque ele só quer ficar no quarto, só quer ficar nas telas, e isso é prejudicial. Então, enquanto educadores, a gente orienta os pais, que é o que a gente pode fazer, né? Eduardo? Muito obrigado, professora. É bom escutar que essa é uma preocupação generalizada e ter pelo menos alguns insights de como a gente vai lidar futuramente com isso. Futuramente não, né? Agora. Agora, urgente. É agora. É urgente. Disputar com a tecnologia não é fácil. Verdade. Pessoal, mais alguém tem alguma questão a trazer, algum comentário para o momento? Nós ainda temos um tempinho. Mais alguém? Pessoal, Paulo, boa noite, gente. Eu achei bem pertinente a fala da Rosana naquela parte da gente
que até contribuí quando eu falei da autoestima, né? Eu sou professora também, e algo muito importante também, nós como professores, é você colocar rótulo em criança, né? Que às vezes a gente ouve muito um colega falando assim, olha, ano que vem, você vai pegar essa criança, ela é assim, eu acho importante a gente trabalhar a autoestima, eu gosto muito de trabalhar a autoestima com os meus estudantes, uma fala que eu gosto muito de falar, você é capaz, você é inteligente, todos nós somos. E todos nós temos o tempo certo de aprender. Tem colegas seus que vai aprender mais rápido, você não. E eu acho importante a gente falar, estimular mesmo os nossos estudantes, que realmente todos nós somos inteligentes, todos nós somos capazes, né? Nós temos nosso tempo, né, de aprender, e esse tempo tem que ser respeitado, né? E o acolhimento, como a professora Rosana, né, falou mesmo. Eu penso que nós, professores, nós, educadores, nós temos o dever, a obrigação de acolher os estudantes, porque muitas vezes ele não tem esse acolhimento também familiar, né? E às vezes esse acolhimento ele só tem na escola, ele só tem esse olhar especial só na escola. Então é importante. E algo também que me marcou muito a fala da pedagoga Rosana, você tem um olhar especial para essa criança, né? Você realmente, como você mesmo falou, Rosana, é o acolher, né? Você ouvir também. Eu penso que nós, professores, a gente tem o dever de, às vezes, ouvir, que às vezes você, quando o estudante ele vem falar com o professor, que ele vê segurança no professor, ele vem falar algo que está ali guardado. E esse algo guardado pode interferir realmente na aprendizagem. Então, a gente tem que ter esse olhar e o ouvir também, né? Então, isso faz parte também tudo do acolhimento. E porque, às vezes, a gente não tem, né? Às vezes, a gente tem professor que tem 32 estudantes numa sala de aula, mas mesmo esses 32 estudantes, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse ouvir, né? A audição, a ouvir mesmo, saber acolher. Isso tudo está parte do acolhimento, mas é importante falar, eu penso, né? Tem toda a razão. Maria Aparecida tem toda a razão de falar sobre isso. A gente está aqui como seres humanos, né? A gente acolhe, a gente lida com seres humanos, então não é só o ensinar, né? Tem essa parte humana envolvida. Obrigada. Perfeito. Olha, um comentário da Gislane. Às vezes nem se trata de um transtorno, mas só falta de rotina para a criança conseguir ter atenção. Como foi dito, o uso excessivo das telas, as horas de sono, alimentação, envolve tanta coisa. Verdade. Gislane é do IFB também, Campo São Sebastião, egressa do curso, né? Hoje professora na rede pública. Satisfação tê-la aqui. Rui, você levantou a mão? Sim, levantei. Estão me ouvindo? Vai lá, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, Rui, sim. Eu queria saber, dar boa noite para todo mundo que está no evento. Eu queria saber, a gente está conversando muito sobre criança e adolescente. E quanto ao adulto? Principalmente aquele que vai fazer um curso do EJA, está cansado, passou um dia todo trabalhando, então o nível de atenção dele deve estar muito baixo. Eu queria saber se a professora tem experiência, Rosana, se a professora Rosana tem experiência com esse adulto. Rui, a forma de aprendizagem, como eu falei para vocês, os processos envolvidos são os mesmos da criança até o adulto. Eu não lido especificamente com adulto em sala de aula, mas lido com adultos no espaço clínico. Como eu falei para vocês, essa adulta de 36 anos que eu ajudei em matemática é uma adulta que eu trabalho no ambiente clínico, porque eu também trabalho na área da neuropsicopedagogia. E então atendo alguns adultos que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, como o processo de aprendizagem é o mesmo para todo mundo, as condições que todos precisam são essas que eu falei para vocês. Precisa estar, né,
um nível de atenção adequado, e para isso, realmente, o cansaço faz diferença. É difícil, né? Como você disse, um adulto que vai para o EJA, que trabalhou o dia todo, às vezes não jantou e vai, e assim, as condições não são favoráveis, né? Então, a gente tem que entender isso e tentar, ao máximo, captar a atenção dessa pessoa adulta pela motivação, né? Trazendo coisas, trazendo assuntos relacionados a experiência de vida dela, e você vai conseguir captar a atenção por esse lado. Então, a gente tem que pensar em estratégias que vai alcançar essas pessoas que não têm condições totalmente favoráveis para a aprendizagem. No entanto, como ela está num curso noturno, né, ela tem a motivação, né, possivelmente ela vai com aquela motivação, e isso já é um ganho muito grande, porque a motivação, a gente tendo a motivação, a gente tem ali mais de 50% do processo garantido, porque a gente quer aprender, então aquilo já é uma mola propulsora para o processamento da informação e para a conservação. Então, lidando um professor experiente, trabalhando com essa pessoa, né, com esse adulto, levando as condições favoráveis na sala de aula, ele vai conseguir captar a atenção desse adulto que está motivado para aprender. Eu penso que é isso. Tá ok, obrigado. Mas não é fácil, não. Eu sei que não eu imaginei a situação que você trouxe aqui. Obrigado, Rui. O Zeni havia levantado a mão. Zeni, pode falar, fica à vontade. Oi, boa noite. Eu sou mãe, no caso. E eu fiz pedagogia, mas eu não estou em aula, não atuo. Mas eu tenho uma filha de 12 anos e eu fui chamada, né, na escola, e eu queria saber, assim, você falou de dificuldades de aprendizagem e transtorno. Qual seria, assim, a diferença para eu identificar dificuldade de transtorno? Grace, que está vermelhinha, que está ativo. Vera Lúcia, seu áudio nós desligamos, tá? Aí a professora Rosana pode, com vontade, depois eu passo a palavra para você. Ótima pergunta, Zeni. Você vai precisar de ajuda para identificar, né? Porque o transtorno de aprendizagem, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele precisa ser identificado por profissionais, às vezes não só um, às vezes mais de um. Então, eu precisaria saber exatamente qual a necessidade, qual a dificuldade da sua filha, para poder te indicar o melhor profissional, né, para lidar com essa situação. Mas você, enquanto mãe, já pode observar, né, vou explicar aqui, né, qual a diferença, né, de transtorno para dificuldade. A dificuldade, ela é transitória. Então, a dificuldade ela vai surgir por alguma situação do ambiente. Por exemplo, quando uma criança, um adolescente muda de escola, pode surgir uma dificuldade de aprendizagem, porque o nível de escola é diferente, então aí a dificuldade é pedagógica e ela é transitória. Você arruma uma professora de reforço para a criança sana as dificuldades, igual ela continua, ela vai no percurso normal de escolarização. A criança que está passando por alguma dificuldade emocional, dificuldade econômica mesmo, né, restrição alimentar, essas situações, assim, você é capaz, como mãe, de identificar. Sua filha está em condições normais de aprendizagem, está na mesma escola há muito tempo, você vai observando, essas dificuldades só foram percebidas agora, tudo isso são questões que você pode fazer para começar a identificar a causa e levar para o profissional que vai te ajudar. De antemão, eu sugiro que você, se a dificuldade é de aprendizagem, busque um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo, que pode te ajudar a identificar, né, se a causa é transitória, se a dificuldade é transitória, ou não, se tem uma causa biológica. Ok, muito bom, amei sua explicação.
Muito obrigada. Obrigado. Vou passar para a Vera, e só antes de registrar, que eu fico muito feliz com essa oficina, porque a gente está abrangendo a diversidade de públicos, né? Os próprios licenciandos, né, estudantes da licenciatura, o pessoal que atua, né, na ludoteca, aqueles que têm interesse em atuar, professores, pais e responsáveis por criança em idade escolar. Então, é um momento que, igual coração de mãe, eu digo, né, que estar abraçando todo mundo, né? Muito bom. Vera Lúcia, e aí eu queria saber se após a Vera Lúcia mais alguém tem alguma questão, para a gente já poder encaminhar para o final. Aí após a Vera Lúcia eu abro a palavra ainda para mais uma pessoa. Então, pode ficar à vontade, estamos lhe ouvindo. Oi, boa noite. Eu quero saber, assim, digamos que tem um aluno que está dando muito trabalho em sala de aula. Embora ele tenha vários problemas, passa por vários problemas em sua casa, aí tem compulsão alimentar, tem problemas de saúde, e dá muito trabalho em sala de aula. Como identificar um aluno problemático assim? Como que a senhora identifica esse aluno que está com problema? A princípio, como identificar esse problema? Porque a senhora está conhecendo o aluno agora, e não sabe, de certo, o que ele tem, né? Ele está com vários problemas na sua casa, tem compulsão alimentar, tem problema de saúde, dá trabalho em sala de aula, é rebelde. Como identificar o problema desse aluno? Como que a senhora... Vera Lúcia, nesse caso, provavelmente a gente, assim, só pelo que você me disse, a gente vai precisar de mais pessoas para ajudar esse aluno. Mas, enquanto pedagoga da escola, o primeiro passo é conhecer a família desse aluno, é saber como ele está como ele está inserido, né, no ambiente familiar, orientar a família no que a gente pode, né, a gente pode orientar a família, olha, é importante criar uma rotina, como é que é a vivência dessa criança, o tempo que ela passa em telas, se ela tem horários pré-definidos para sono, para alimentação, para estudos, quem ajuda essa criança em casa, nas atividades. Então, a gente pode ter tomar uma série de ações enquanto escola, nesse sentido, de orientar a família. E aí, em contrapartida, a gente também pode avaliar como que é o ambiente da sala de aula, né? Observar o ambiente de sala de aula enquanto pedagogos, a gente também tem essa função, porque a gente pode identificar alguma questão ali na sala de aula que a gente pode mexer, que a gente pode orientar o professor para melhorar o atendimento daquela criança em sala de aula. Assim, enquanto escola, é o que a gente pode fazer. E aí, a gente pode também, inclusive, chamar a criança, atender a criança de forma individualizada, conhecer o potencial dessa criança, porque muitas dessas crianças que apresentam, a gente lida, né, com essas que apresentam um comportamento de difícil condução, às vezes a gente atendendo individualmente, a gente consegue perceber também algum potencial em que a gente possa investir. A gente pode levar desafios, situações diferentes e que despertem o interesse dessa criança para que ela possa se desenvolver em sala de aula. Então, são muitas questões envolvidas e realmente é cada caso, mas eu partiria por aí, pela orientação da família. Entendi. Tá certo, obrigada pela ajuda. Imagina. Nós temos aí mais 4 pessoas inscritas. A Tá Anderson, Bruno, Pedro e Ozeni. Então vamos lá, Tá Anderson. Oi. Aí a gente finaliza as falas dessas pessoas. Tá Anderson, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Obrigado pela oportunidade. Então, tem uma realidade aqui em Brasília que é a questão da violência. Como resguardar um professor da violência de alunos e até mesmo de pais? Olha, tá, Anderson, você me fez uma pergunta que eu não sei a resposta.
Eu sinto isso também. Durante o ano passado, ainda senti ainda mais, porque a minha sala, ela ficava muito próxima ao portão da escola. E aí, a gente passou por aquele período em que estava tendo, né, ataques às escolas, e eu falei para mim mesma, eu sou a primeira que ia morrer. Quando se vier o ataque para cá, eu sou a primeira, porque eu estou aqui perto do portão. Essa é uma pergunta que eu não tenho como te responder de verdade, porque a gente precisa da ação do poder público, né? E que muitas vezes deixa a gente completamente desamparado. A gente não tinha até esses dias um porteiro na escola. Então, assim, não tem o que a gente fazer, é pedir a Deus mesmo, né? Porque quem tem que agir é o poder público, né? Nesse caso, só o poder público para adotar medidas para nos proteger. Ok, professora, muito obrigado. Talvez vá até um pouco além da proposta, né? Mas é uma questão a refletir também, né, no contexto educacional, né? Bruno, deixa eu ver aqui, é o Bruno, deixa eu explicar a fila. É o Bruno, em seguida o Pedro Alzeni. Pessoal, boa noite, tudo bem? Na verdade, eu queria trazer só uma contribuição, pelo que o pessoal estava comentando aí. Rosana, parece que você falando, eu vou vendo tudo que eu vou vivenciando aqui enquanto coordenador, né? Eu tenho uma escola de periferia, né, numa região no interior de São Paulo, tendo uma média de 350 crianças no período integral, e é nítido, né, essa questão das dificuldades e das necessidades que as crianças têm em relação a essa aprendizagem, né? Eu falo que a pandemia, ela deixou um vestígio que confunde muito a gente, né, da gente achar que toda criança tem uma dificuldade. Não, às vezes ela tem uma falta de aprendizagem, né? Ela não vivenciou aquilo, ela não passou por aquilo. E aí a gente passa a confundir um transtorno, uma dificuldade com uma falta de aprendizagem. E é muito interessante também como que hoje até os próprios profissionais que estão envolvidos com isso têm a dificuldade de identificar, né? Às vezes é uma criança que chega no médico com um relatório, né, de um pedagogo ou de um neuro, né, um neuropsicopedagogo, alguém assim, e o médico olha aquilo ali, para ele é o suficiente para laudar uma criança, e às vezes o que a criança precisa é só de um estímulo, né? É só de uma situação ali onde ela possa realmente vivenciar uma aprendizagem que, como você falou, muitas vezes vai ser o suficiente para suprir aquela dificuldade que ela está apresentando. Então, muitas vezes ela não tem um transtorno, né? Ela tem uma falta ali de um acolhimento, né, que eu acho que até a pergunta acho que foi do Antônio sobre isso, né? Como que a gente pode se resguardar das situações que põem em risco a nossa profissão, a nossa situação. Eu falo que eu vivo isso na minha escola, né? Eu falo que o acolhimento, ele faz toda a diferença. Né? Nós não temos que ter as famílias contra a gente, nós temos que ter as famílias com a gente, né? E hoje é muito difícil para qualquer família aceitar que a sua criança tem uma dificuldade, aceitar que a sua criança tem um transtorno, aceitar que a sua criança precisa de ajuda, né? E é muito interessante porque quando você começa a ver esse viés de que é mais interessante você se aproximar dessa família e ter ela ao seu lado para contribuir com a aprendizagem da criança, do que você ficar naquele confronto, né? Então, descobrir quem é a criança, descobrir o ambiente que ela vive, né, as dificuldades que ela tem, por que ela apresenta talvez aquela dificuldade ou aquele transtorno, vai fazer muita diferença nesse processo de aprendizagem, né? E eu fiquei muito feliz porque eu sou mestrando, né? Na minha pesquisa eu quero falar sobre precursores da alfabetização, e eu gosto muito desse link, né, com a alfabetização matemática. Eu falo que a alfabetização, ela não acontece sem a alfabetização matemática. Se a criança não entender que ela precisa juntar, que ela precisa ter esses conhecimentos, ela nunca vai ser alfabetizada, né? E às vezes o segredo está aí, de descobrir realmente maneiras fáceis e divertidas, né, de conseguir fazer a criança aprender. Nossa, Bruno, perfeito. Não tem nem palavras para
comentar o que você falou, que é muito boa contribuição. É isso mesmo. A gente precisa estar na escola e ter esse olhar para o percurso escolar da criança, né? Quando eu pego a criança com dificuldade de aprendizagem, a primeira coisa que eu vou é lá na pasta dele, eu observo todo o percurso escolar dele, se ele passou pela pandemia, e se essa dificuldade de aprendizagem é fruto das lacunas de aprendizagem que foram geradas por esse período. Esse ano, me encaminharam 34 crianças na escola onde eu atuo, e a maioria delas tinham passado por esse processo de pandemia no primeiro ano, ou seja, primeiro e segundo ano são determinantes para a alfabetização. Então, ali não é transtorno, é lacuna de aprendizagem que a escola tem que trabalhar. Perfeita a sua fala. Muito obrigada. Legal, Bruno, e coisa boa saber São Paulo, hein? A oficina chegando em São Paulo, que satisfação, um prazer poder contribuir com vocês aí, ter vocês aqui com a gente também, tá? E aí só um ponto também, Bruno, por isso que hoje, assim, após esse processo da pandemia, né, é muito bom, é muito importante as escolas discutirem estratégias para recomposição das aprendizagens, né? Porque hoje fala-se muito em recuperar a aprendizagem, mas é impossível recuperar o que não teve, né? Então, aí é um processo de recompor aquilo que ficou fragmentado. Perfeito. Pedro, para finalizar, e depois a Alzeni. A Alzeni levantou a mão novamente? Não, eu acho que eu apertei por engano. Beleza. Pedro, fica à vontade, e aí a gente já encaminha para o final. Pedro. Tá bom, boa noite, boa noite. Eu fui pegando partes do processo porque eu estava na rua, então o sinal estava meio ruim. Mas é só complementando o que a Vera falou aí, né? E eu me vi na situação que ela perguntou. Eu ministro aula aqui no GDF, no 4º ano, e eu me deparei com um aluno nessa situação que a Vera falou. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com essa criança? Porque é uma criança que eu consegui verificar que ele tem dificuldade, muita dificuldade. Porém, a família, a escola, até então não tinham conseguido fazer nada. É uma criança que está na mesma escola desde o 1º ano, está no 4º ano e não teve nenhum tipo de desenvolvimento. E eu falei, o que eu vou fazer com essa criança? Porque ele era uma criança que ele mora num assentamento, ele toma banho na escola, quando a gente manda ele tomar banho, quando ele está muito sujo, já com cheiro ruim, e ele não desenvolvia. E aí a classe excluía essa criança. Então todo mundo sentava de um lado, ele sentava do outro sozinho. Então eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu tenho que juntar essa criança com os outros. E aí comecei a intercalar os alunos, coloquei ele na minha frente, sentado na minha frente, e comecei a intercalar os alunos, mapeando para sentar com ele, para que eles tirassem aí essa quebra dessa divisão com ele. Aí já começou a melhorar, ele começou a se relacionar mais com os outros alunos. Depois, tinha dia que eles vinham muito fedidinho. E aí eu comecei a trouxe desodorante, creme de pele, trouxe uma toalha, sabonete. Aí tinha aqueles dias que eu mandava ele tomar banho. Ele ia lá, tomava banho, voltava todo feliz. E aí depois eu descobri que na casa dele não tem água encanada. Então quando passava o caminhão-pipa que ele conseguia tomar banho. E aí eu fui tentando fazer esse trabalho de conscientização, primeiro pessoal com ele. E aí teve um resultado legal. E depois eu comecei a ver o que interessava para ele para trabalhar em sala de aula. Comecei a levar meu notebook, chegava ali e colocava algum jogo da língua portuguesa, porque eu trabalho com língua portuguesa, né, no caso dele, e aí eu comecei a trazer língua portuguesa, jogos, e ele começou a se interessar. E aí, quando eu entrei em julho nessa turma, e ele não conseguia juntar o básico ali, B com A, para formar alguma palavrinha. E aí eu comecei a trabalhar isso com ele, todo dia trazia um joguinho, um quebra-cabeça, um caça-palavras, alguma coisa que ele conseguia ali desenvolver. E hoje ele consegue juntar sílabas simples, né, palavras com 2 sílabas, mas já desenvolveu, que para mim é um avanço muito grande. E ele conseguiu, hoje ele brinca com os colegas, ele lancha, ele almoça, toma café, sentado ao lado dos colegas, que foi que eu trabalhei muito também com ele. Então, assim, eu vi que, para mim, muitos podem mas só isso, mas para mim foi um avanço muito grande,
Porque do final de julho para cá, é uma outra criança. Até na questão mesmo do desenvolver dele, né? Dos colegas o respeitarem, dos colegas chegarem e falarem: oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Ó, fulano, vamos brincar, fulano, vamos brincar junto. Então isso mudou bastante. Aí acaba que Vera, né, que questionou sobre essa situação. Eu vivi e eu tentei buscar ali com o mínimo, porque infelizmente a gente sabe que na rede pública não se tem ferramentas, né, para a gente utilizar, às vezes não tem nenhuma internet que preste. Então, assim, eu tentei buscar meios do dia a dia dele, sabe, para conseguir trazer. A família, infelizmente, não participa, né, o que eu acho que é uma das faltas muito grandes, porque quando a família é participativa, a gente consegue desenvolver muito mais. Mas, né, se a gente se apegar a isso, a gente não desenvolve o aluno. Porque se a gente for olhar numa turma aí de 20 alunos, 10 famílias participam e 10 não participam. Então, eu queria falar para vocês. Então, Vera, vamos ao mínimo que a gente tem. Eu acho que no mínimo a gente consegue ali, é aquele trabalhinho de formiguinha, né? Cada dia, um passo de cada vez, e no final a gente consegue alguma coisa. É isso. Verdade, hein, Pedro? Uma situação difícil que você pegou, mas não fica sozinho. Peça ajuda para toda a equipe da escola, né? A escola tem outros profissionais para te ajudar também nessa empreitada. Isso, não, professor, isso. E aí, a orientadora educacional, né, a coordenação, e quando eu chamei elas para ela, não, vamos fazer alguma coisa com essa criança. Elas Tomara que o ano prontamente, e se ano que vem ele vai para o 5º ano, né? E assim, ele não tem um pré-requisito para ir para o 5º ano, mas não tem como ele ficar retido no 4º. Mas Sim, assim, eu creio que se tomara pegar um professor ano que vem, tá certo. Sim, tomara que ele pegue alguém com a mesma disposição aí que você teve, né? De ajudar. É uma questão de humanidade mesmo. Perfeito. Verdade. Perfeito. Pessoal, obrigado a todos pela participação, tá, na nossa oficina. A professora Rosana também pela disposição em estar aqui conosco. Agradeço também a professora Maria Aparecida, da Escola Classe 35, supervisora na Escola Classe 35 de Ceilândia, que convidou também o grupo de professores para estar conosco, né? A todos os professores e professoras aqui da rede pública do DF, pais, mães ou responsáveis por criança em idade escolar, os alunos da licenciatura, a coordenação do curso em licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, os professores do colegiado que abriram espaço para que os alunos estivessem aqui conosco, muito obrigado. É um momento bastante rico em aprendizagens, e a continuidade será no próximo encontro, no dia 11, é 11? É 11? É 11, isso. 11 de dezembro, quarta-feira, onde nós vamos trabalhar sobre jogos matemáticos como estímulos significativos para a aprendizagem. Essa segunda oficina, a professora vai trazer jogos, né, e nós vamos manipular esses jogos em sala de aula. A oficina será de forma híbrida, tá bom? Presencial e também com transmissão online para quem não puder acompanhar presencialmente. Mas nós até criamos um grupo aqui de WhatsApp para a gente ter o quantitativo das pessoas que estarão conosco para a gente poder organizar os materiais que nós utilizaremos, tá? Então, assim, quem puder estar presencialmente conosco, dia 11 de dezembro, às 19h30, no Campus Samambaia, nós vamos enviar notificação tanto no e-mail como também no grupo de WhatsApp, tá bom? E aí, sobre a lista de frequência, o pessoal do projeto vai postar aqui agora novamente. Estava dando erro, né? Então, o pessoal vai postar aqui a lista, tá bom? O nosso grupo de WhatsApp, que nós colocamos aqui qual é? Deixa eu colocar aqui novamente. Só para aquela comunicação rápida. Não se preocupe que não vai ser grupo para bom dia, boa tarde, boa noite. Só vai ter só informação, né, para vocês participarem da próxima oficina, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link do grupo de WhatsApp e o pessoal compartilha aí, por favor, a frequência, tá? Lembrando que é importante preencher o e-mail correto, porque nós enviaremos a declaração de participação para o e-mail que foi enviado, tá bom?
Gente, então encerramos aqui a nossa gravação. Vocês participaram da primeira oficina do projeto Brincando e Aprendendo, Alfabetização e Letramento Matemático do IF Campus Samambaia, uma oficina que está sendo apoiada pelo edital número 7 de 2024 da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Brasília. E aqui, mais uma vez, sejam bem-vindos ao IFB Campus Samambaia e esperamos vocês na próxima oficina, seja presencialmente, seja também virtualmente, tá bom? Pessoal, então, encerrando a gravação, nós vamos disponibilizar também no site do Instituto, tá? A gravação, e quem quiser rever depois, fique à vontade. Então, encerrando a gravação, muito obrigado.